VISC11, XPML11 e MOL11. Qual o melhor fundo imobiliário no setor de shopping? Fala galerinha, eu sou a Mari e no vídeo de hoje a gente vai fazer um comparativo entre esses fundos imobiliários para você aprender a analisar mais de um fundo ao mesmo tempo e saber qual deles é o melhor. E para a gente fazer esse comparativo eu vou usar um site que eu gosto bastante, que é o Funder Explorer. Vou deixar o link dele aqui na descrição. E só para adiantar para vocês, eu invisto em um desses fundos imobiliários e no final do vídeo eu vou dizer o porquê e qual deles que é. Então vamos para a telinha aqui do nosso computador. Então o que eu fiz aqui? Eu abri o Funder Explorer em 3 páginas e aí eu vou digitar cada fundo imobiliário em uma delas. Daí a gente clica aqui na lupinha, clica em encontrar seu FII e a gente vai colocar aqui VISC11. Na outra aba a gente vai colocar XPML11 e na última a gente vai fazer a mesma coisa e vai colocar aqui o MOL11. E aí qual que é a primeira coisa que você tem que ficar de olho? No P sobre VP. O que é esse P sobre VP? Quando ele está igual a 1, significa que ele está sendo negociado lá na Bolsa de Valores ao preço que ele realmente vale. Se ele está sendo negociado abaixo de 1, significa que ele está sendo negociado com um preço menor do que ele realmente vale. E acima de 1, significa que ele está sendo negociado mais caro do que ele vale. Mas como assim o que ele vale? Pegando todo o patrimônio do fundo, tudo que o fundo tem, o que ele vale é, sei lá, R$100 por cota, mas ele está sendo negociado a 90, então o P sobre VP dele vai estar abaixo de 1. E aí significa que a gente vai estar comprando com desconto. Nesse caso aqui, o MOL11 ele está sendo negociado a 0,94, significa que ele está sendo negociado com esse desconto aí. O XPML a 0,98 também está abaixo de 1 e o VISC11 está 0,88, ou seja, é o mais barato desses todos aqui. Depois que eu analisei se o fundo está caro ou está barato, o que eu vou olhar? Para o patrimônio daquele fundo. Eu, particularmente, não gosto de investir em fundos imobiliários que tenham menos de 300 mil de patrimônio. E onde que a gente vê isso? A gente vê isso aqui em patrimônio líquido, tá? No caso do VISC, ele tem 2,1 bilhões. No caso do XPML, ele tem 1,9 bi. E no caso do MOL11, ele tem 822 milhões. Então, assim, esse aqui é o menor de todos os fundos imobiliários. Mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui também é que não significa que se o patrimônio do fundo é grande, ele é um fundo bom. A gente tem que analisar outras coisas que estão por trás disso daí. E eu ainda vou mostrar aqui pra vocês, tá? Depois, outra coisa que eu gosto de analisar aqui é a liquidez diária. Por quê? Às vezes o fundo tem uma liquidez diária de 5 mil. E aí você quer vender o fundo e não consegue, porque tem poucas pessoas querendo realmente comprar aquele fundo. Então, eu gosto de olhar para uma liquidez diária de movimentação, de negociação, que é o que o Funder Explorer traz aqui pra gente, acima de 10 mil. Nesse caso aqui, todos os três têm essa média, tá? O VISC11, ele tem 22 mil, o XPML tem 32 e o MOL11 tem 15. Então, todos estão passando aí nesse filtro. Agora eu quero responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Como saber se um fundo imobiliário está pagando bons dividendos, bons rendimentos? A gente vem aqui, vamos pegar o VISC11, vamos fazer com todos eles, tá? Aqui a gente tem um pouquinho da descrição do fundo imobiliário, a gente tem algumas informações da cotação do fundo, quanto que ele está valendo, enfim. E aí a gente vem aqui, ó, para dividendos. Quando você pega esse gráfico aqui e você vai passando o mouse aqui em cima, ele vai dando o mês e o valor que ele pagou de dividendos. Então vamos olhar o seguinte, o que eu vejo se o fundo é bom ou ruim? Ele deixou de pagar dividendos em algum mês? Não, ele não deixou. Então o VISC11 não deixou de pagar nenhum mês, tá tudo bem. XPML deixou de pagar algum mês? Olha, mês de janeiro de 2020 ele pagou e depois ele só foi pagar em maio. Então ele ficou aqui, ó, quantos meses sem pagar? Alguns meses.
e depois quando foi em julho ele teve mais um probleminha e também pagou pouquíssimo de dividendo. Então quando o fundo tem isso daqui, já é um ponto de atenção para mim. Ele deixou de pagar. E por que ele deixou de pagar aqui? Por conta de todo aquele processo de pandemia e que teve ali shoppings fechando, enfim. Então ele não conseguiu fazer a distribuição dos rendimentos. Só que é um problema do setor? É um problema do setor, mas a gente teve aqui que o VISC11 não deixou de pagar. E o MOL11 também não deixou de pagar. Então, já é um ponto de atenção aqui para quem quer investir no fundo. É um fundo bom? A gente ainda vai analisar um pouco mais, só que nessa questão de dividendos a gente tem que ficar atento. Uma outra coisa que eu gosto de olhar aqui, o VISC pagou nos últimos 12 meses 6,58% de dividendos. O XPML pagou 6,29%. Então, muitas pessoas vão olhar, deixa a gente ver aqui do MOL. O MOL pagou 6,85%. Então, muita gente vai olhar para esse dividendo aqui e vai ver só o quanto que ele pagou. Ah, pagou mais de 6%. Beleza, mas não deu uma olhadinha justamente nesse sobe e desce. Tudo bem que ele conseguiu reajustar os aluguéis depois e remunerar os seus acionistas, seus cotistas, né? Compensando com esses valores que ele deixou de pagar nesses meses. Mas, para quem quer investir e receber dividendos todos os meses, fica atento a isso. Mas é só dividendos que você vai analisar? Não. Você vai analisar também os imóveis. Por exemplo, no caso do VISC11, quando a gente desce aqui, a gente vê que ele tem 15 imóveis em 10 estados diferentes. Isso também é bem bacana de ver, a diversificação entre estados. No XPML a gente tem também 16 ativos em 7 estados diferentes, está bem diversificado. E no MOL11 a gente tem aqui 8 ativos em 5 estados diferentes, a maioria concentrado ainda no Rio de Janeiro. Qual que é a grande questão aqui? Você vai olhar só por essa quantidade aqui e vai saber como se isso é bom ou se é ruim. Definindo critérios. Eu, por exemplo, não gosto de investir em fundos imobiliários que tenham menos de 5 imóveis. Por quê? Quando o fundo imobiliário fala para você, olha, eu tenho 5 imóveis, às vezes ele está se referindo a uma única sala de um prédio ali, a um único andar daquele prédio e não ao prédio inteiro. Então a gente tem que ficar de olho nisso daqui. E se, digamos que o fundo tem apenas 3 imóveis, aí um inquilino sai, ele fica só com 2 alugados ali. A renda vai cair durante muito tempo até ele conseguir realocar aquele imóvel. Então, quanto mais ativos, quanto mais imóveis, melhor. Desde que o fundo tenha bons imóveis. E como é que você faz isso? Como é que você sabe disso? Você vem aqui, ó, e clica em relatórios e vê como são os imóveis daquele fundo. No caso do MOL11, ele tem aqui, ó, vários imóveis, tem a fotinha, tem a participação, quanto que ele tem daquele imóvel total, tem as fotinhas aqui explicando. No XPML, a gente também tem isso daqui, ele tem mais imóveis do que o MOL11, tem todas as fotinhas aqui. E no VISC é a mesma coisa, tem as fotinhas aqui, as participações, a localização de onde que são os fundos imobiliários que ele tem, tudo certinho. Agora, quantidade é importante? É, mas não significa muito se a vacância for muito alta. Mário, o que é vacância? Digamos que eu tenha 10 imóveis, os 10 estão desalugados. Então eu tenho uma vacância de 100%, ou seja, 100% dos ativos que eu tenho, 100% dos meus imóveis está desalugado. Quando a gente vem aqui no VISC e a gente desce um pouquinho a página, a gente tem aqui vacância. Em janeiro ele estava com a vacância de 8%, significa que 8% de tudo que ele tem, de todos os imóveis que ele tem, está desalugado. Quando a gente vem no XPML, a gente tem uma vacância em janeiro aqui de 3,9%. E quando a gente vai no MOL11, a gente tem uma vacância de 4%. Quando é que isso aqui é uma coisa muito ruim, que é um ponto de tipo, atenção para você? Quando essa vacância ultrapassa 20%. Até 20% pode ser que o fundo imobiliário esteja ali esperando um pouquinho porque ele está buscando um inquilino, pode ser que ele esteja querendo vender o imóvel, muita coisa pode estar acontecendo. Então a gente tem que sempre ler os relatórios, mas passou de 20%, fica de olho. Agora eu tenho que te pedir uma coisa, se você tá gostando desse vídeo, clica no botão para curtir e não se esquece de se inscrever.
ativa o sininho, porque senão você não vai receber notificação quando eu postar mais conteúdos por aqui. E dá uma passadinha lá no meu Instagram, @marifigueiredo.adm. Lá eu gosto de trazer coisas mais do meu dia a dia, também assuntos de finanças, de forma mais simplificada e mais rápida. Então, pra gente fechar, eu fui preenchendo aqui, conforme a gente foi dando uma olhadinha, pra gente conseguir avaliar melhor. O que a gente analisou? O P sobre VP, que então a gente tem que o mais em conta aqui é o VISC11, o valor patrimonial, todos acima de 500 mil, então tá tudo certo. A liquidez também, todos acima de 10 mil, tudo tranquilo. Mas a gente tem que o XPML, ele deixou de pagar dividendos em algum mês. Por mais que ele tenha se recuperado e aí conseguido um dividendo anual igual aos demais, isso daqui já é um ponto para mim de desclassificação quando eu estou analisando um fundo imobiliário. Então vamos colocar ele aqui de vermelho. E a gente tem a quantidade de imóveis, do VISC aqui a gente tem 11, do XPML a gente tem 16, aqui 8. Mas a questão de vacância do VISC ainda é um pouco alta. Tem pessoas que gostam de olhar para essa vacância e falar assim, não, mas quando ele conseguir amenizar essa vacância, o yield, ou seja, o retorno que ele vai pagar para o cotista vai ser maior. Só que enquanto isso não acontece, com essa vacância aqui, a mais alta de todos os três, para mim é um ponto de atenção. Então, se eu quero escolher um único fundo imobiliário, o que eu vou olhar? Uma vacância de 8 ou uma vacância de 4? O que está melhor? A gente tem que avaliar mais um ponto. É uma vacância de 8 para 15 imóveis, é uma vacância de 4 para 8 imóveis. Então, se eu tivesse que escolher um único, esse daqui seria desclassificado pela vacância. Eu espero que vocês tenham entendido aqui. Não é nenhuma recomendação de investimentos, mas eu quis mostrar para vocês porque hoje eu invisto em MOL 11 e não nesses outros dois fundos imobiliários que são bons também, mas analisando por critérios, que cada um tem o seu critério, eu prefiro o MOL 11 por conta da vacância e porque ele nunca deixou de pagar dividendos. Os outros são melhores ou piores? Não, mas de acordo com os critérios que eu gosto de utilizar, eles não passaram no meu filtro. Espero que vocês tenham entendido e eu espero vocês no próximo vídeo aqui do meu canal. Combinado? Tchau!